Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 12 de abril. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck convidamos você para vir junto conosco agora para os principais destaques da economia do Brasil e do mundo. Vamos começar falando de inflação? It's the inflation stupid. Não, eu não errei não. O mote é It's the economy stupid. Mas esse é lá da década de 90. O mote atual é sobre a inflação mesmo, porque ela é a grande inimiga e o grande desafio hoje dos governos, dos bancos centrais, da população, dos trabalhadores, das empresas, o inimigo número 1 do mundo inteiro. A grande pergunta é, como lidar com ela? As atenções todas voltadas para os Estados Unidos, que, óbvio, estão lidando com a maior inflação em 40 anos. Nós aqui, eu e Priscila, estávamos brincando, se perguntássemos para o cara mais pessimista do mundo, que mora, sei lá, numa montanha, no Himalaia, quanto que ele acha que deveria ser a inflação dos Estados Unidos diante de um choque absolutamente impensável, jamais ele diria cerca de 8% ao ano, como ela roda agora. Então, a grande pergunta é como o Fed, o Banco Central Americano, vai reagir a isso. Bicho acuado tende a bater mais forte. A expectativa para uma alta mais forte dos juros, uma redução mais rápida do balanço patrimonial do Banco Central dos Estados Unidos é que vai chacoalhar a economia nos próximos dias. Já vem chacoalhando também os mercados, portanto, it's the inflation, sim. Não vou chamar você de estúpido, meu caro ouvinte, porque você está conosco aqui, né, levando o seu tempo, aprendendo com a gente, então eu vou só dizer que o mote é esse. Agora, quem vai dizer o que está dando certo, o que está dando errado, por causa da expectativa da inflação, é a Priscila Yasbeck, que vai dizer o seguinte, está tudo caindo, menos nós aqui no CNN Money, que continuamos com você, né, Priscila? A gente sempre subindo aqui no CNN Money, porque a gente conta com a audiência de vocês. Mas vamos lá, então, falar sobre os mercados. Então, hoje, pela manhã, bolsas europeias caindo, bolsas asiáticas tiveram uma certa alta lá, porque China e Hong Kong tiveram um impulso por causa das restrições da Covid, começando a diminuir em Xangai, expectativa também de flexibilização de regulamentações na China sobre o setor de games. Então, a leitura é que China agora está relaxando quando o resto do mundo está apertando juros, está retirando estímulos. E esse é o principal assunto do dia hoje, que está dando tom para o mercado. Então, ontem, os índices americanos fecharam em queda. Hoje, abriram em queda os futuros americanos, mas estavam perto da estabilidade, refletindo a cautela no mercado que está sentindo o baque das previsões de menor crescimento da economia global. Chamou a atenção ontem, a Thaís leu, chegou na redação, falou comigo, eu li, cheguei na redação, a gente começou a conversar, uma reportagem da Bloomberg que mostrou que tudo no mercado está caindo, desde ações até petróleo, em uma rara combinação de um sell-off, ou seja, de uma venda total de ativos. Então eles falaram que está tudo sendo vendido no mercado, isso por causa dos estímulos monetários que estão diminuindo, ou seja, juros estão subindo. O Fed, o Banco Central Americano, está falando sobre redução do seu balanço patrimonial, ou seja, retirada de estímulos da economia americana, e isso por causa da inflação que está subindo muito, como a Thaís falou, maior inflação aí em 4 décadas nos Estados Unidos. Resumindo, o que está acontecendo no mercado é que está aumentando a percepção de que aquela liquidez, aquele dinheiro todo que foi jogado no mercado, impulsionou muito as bolsas durante a pandemia, surpreendendo muita gente, agora essa liquidez toda está sendo enxugada porque os países, os governos estão tentando conter a inflação que subiu muito com retomada das economias depois da flexibilização das restrições, também por causa dos choques nas ofertas que acabaram pressionando os preços. Então, o objetivo agora é conter essa inflação. E a guerra na Ucrânia completa esse cenário de cautela no mundo. Então, só para dar um dado sobre guerra na Ucrânia, a Organização Mundial do Comércio disse que o conflito pode reduzir quase pela metade o crescimento do comércio global em 2022 para 1,3%. Então, é um quadro que se soma, né, de pandemia, que já vinha com essa inflação muito pressionada, e agora, então, guerra na Ucrânia se sobrepondo a isso, trazendo mais preocupação ainda sobre inflação e sobre esse aumento de juros que deve esfriar as economias do mundo todo. Aliás, esse é um debate bem interessante, agora aqui sem brincadeira, meus caros, pelo seguinte, a grande discussão hoje é qual é a dose do remédio, né? Qual é a contrapartida, qual é o trade
trade-off, porque subir muitos juros para combater uma inflação em que a causa é conhecida, tem o livro-texto para acompanhar, tem parâmetro histórico para dizer quais os efeitos esperados, é uma coisa. Agora, subir juros para responder a uma inflação de choque de custos, num contexto nunca antes vivido na economia moderna, é diferente, porque vai custar uma recessão. Será que vale a pena colocar a economia global, as maiores economias do mundo em recessão para segurar essa inflação? Qual é o grau de resiliência ou resistência das sociedades em aguentar um choque de preços tão alto? E, mais do que tudo, qual é o grau de resistência da política, dos governantes do mundo inteiro, para segurar esse tranco, deixando o Banco Central fazer o seu trabalho do jeito que tem que fazer? Essa é uma discussão que está nos principais jornais de economia do mundo todo, artigos interessantíssimos, tem ideia para todo lado. Não tem resposta, já vou fazer um spoiler aqui, não tem resposta, mas vale a pena acompanhar os articulistas, as colunas e os debates que estão acontecendo, pelo menos para entender a construção do pensamento. A resposta ainda não apareceu. Tudo bem, ninguém tem resposta para saber o que vai acontecer com os juros para responder à inflação. Mas aqui no CNN Money a gente tem resposta para você na voz dela. Participação especial hoje no nosso podcast. Muriel Porfiro é a portadora da boa notícia da semana. Muriel, vem contar para todo mundo aqui o que vai acontecer com a conta de luz. Tem novidade, viu? Porque além da chegada da bandeira verde nessa semana, o Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou que essa bandeira verde segue pelo menos até o fim desse ano. Tudo por causa das chuvas dos últimos meses, que fez com que os reservatórios ficassem cheios. Chuvas principalmente na região sudeste e também centro-oeste. Ou seja, aquela taxa extra que estava entrando já há bastante tempo aqui no nosso país vai sair a partir do dia 16 de abril e vai continuar pelo menos até o fim deste ano. A grande discussão agora é o quanto vai ficar a conta de luz, se realmente deve baixar o suficiente com essa bandeira verde, porque a ANEEL, por exemplo, estava prevendo um aumento de 21% nas contas de luz. A PSR fez um levantamento, um estudo que mostrou que as distribuidoras do Brasil vão fazer um reajuste da ordem de 15%. Ou seja, a grande discussão do momento é, com a bandeira verde, sem essa taxa extra, as contas realmente vão continuar a baixar num futuro ou não? Qual que é a tendência a partir de agora? Isso vocês talvez podem me explicar ou não? É a grande questão aí entre os leigos que todo mês pegam as contas de luz e só vem o valor aumentar cada dia, né? Priscila Yasbeck que tem a resposta, também não sei não. Só um comentário antes. Essa voz maravilhosa de Muriel Porfiro é que vocês não estão vendo o lookinho de hoje, de macacão branco. Depois vão lá no YouTube assistir o CNN Money, quem perdeu. E óculos roxo. Pausa para o Papo de Mulher. Aqui o CNN Money é feito praticamente por mulheres. Então a gente faz a pausa também aqui no nosso podcast. Mas Priscila, vamos lá. A Muriel trouxe o dado da ANEEL, que já tinha feito essa previsão, para um reajuste dos contratos, tá? Da distribuidora. Não tem nada a ver com bandeira tarifária, não. Por contrato, um reajuste acima de 20%. Aí vem a consultoria com um número mais atualizado. No final das contas, vai haver sim alguma redução. E o que isso significa, por exemplo, em termos da inflação fechada para o ano todo? Bom, agora a gente quebra um pouco esse clima de descontração para falar de inflação. A inflação em 12 meses está em 11,3% e esse alívio nas contas de luz, por causa da adoção da bandeira verde, traria um certo alívio para a inflação de abril. Então pode haver uma certa desaceleração, mas ainda assim a inflação está muito alta e está muito espalhada. Então o índice de dispersão, de espalhamento da inflação entre os produtos analisados pelo IPCA chegou a 76%, o que é o maior índice de dispersão isso em anos. Então, como a inflação está muito espalhada, mesmo com esse alívio nas contas de luz, a perspectiva é que a inflação ainda fique elevada. Inclusive, algumas casas, consultorias, como é o caso da LCA, acham que a inflação vai chegar a um pico em abril de 12%. Isso por causa dessa pressão que está afetando preços industriais, por causa do petróleo alto, que está afetando o preço de combustíveis, também preços de derivados do petróleo, e só depois vai suavizar. A maioria das consultorias, os economistas, está esperando que a inflação continue em 2 dígitos ainda no primeiro semestre para suavizar mais para o final do ano, mas ainda assim a inflação deve fechar o ano em 8%, sendo que começou o ano com uma previsão de que ela ficaria em 5%. E aí, Thaís, queria passar para você, porque essa queda que era esperada do preço do petróleo acabou não vindo, é um dos motivos que a gente está vendo essas revisões nas perspectivas de inflação. Inclusive, Roberto Campos Neto falou sobre isso ontem, né? Falou, na verdade, há sim uma queda do preço do petróleo daqueles $140 que vimos chegar há poucas semanas. Mas para que esse patamar de hoje, que fica ali entre
entre os $100 e $98, ele realmente vire uma redução de preços de combustíveis, por exemplo, isso poderia significar uma redução aqui no Brasil e um alívio para a inflação, talvez ainda não tenha chegado a hora. Se a gente fizer a comparação com o preço do petróleo, que teve média de $70 em 2021, para os $140 do barril do petróleo Brent, que alcançou agora há poucas semanas, não dá para falar em espaço para alívio da inflação em função do preço dos combustíveis. Nós temos a participação hoje do Rodrigo Moliterno, que é head de renda variável da Vida Investimentos, explicando qual vai ser o momento, então, o que esperar e qual seria o momento ideal para realmente contar com uma redução do preço dos combustíveis aqui no Brasil, em função dessa dupla que acontece recentemente, que é uma valorização do real, ou seja, a queda do dólar, e essa redução também do preço do petróleo, ainda que não tenha voltado para esse patamar que daria sim, aí sim, um grande alívio para a inflação brasileira. Vamos ouvir. O Brent, ele vem negociando hoje, o Brent que é a nossa referência, tá, para o petróleo da Petrobras. Hoje ele está negociando aí a 98,24, é uma queda de 2,80. Já está abaixo aí dos seus $100, coisa que nos últimos 3 dias ele negociou entre 100 e 103. É um ponto, sim, aí a gente começar a ter um pouco de esperança no sentido de que a nossa gasolina pode ficar um pouco mais barata, dado que o nosso câmbio também se desvalorizou, né? Então, um câmbio aí nessa região aí de seus 4,73, onde está negociando, juntamente com o petróleo cedendo. Isso, se continuar nessa tendência, sim, a gente pode ver a Petrobras aí anunciar algum tipo de redução. Semana passada ela anunciou redução no GLP, tá? Agora a gente fica na expectativa. Ainda que a defasagem da nossa gasolina ainda tinha um pouco aí de 7 ou 5%, se eu não me engano, tá? Então essa defasagem aí tá deixando de existir, tá se equiparando a níveis internacionais, né? Então a gente precisaria talvez o petróleo ceder um pouco mais, talvez um nível aí de 95, para a gente ver a Petrobras anunciar algum tipo de reajuste aí no preço da gasolina, tá? Mas assim, olhando de bate-pronto, hoje ainda não daria para falar. Se essa tendência de que os governos estão disponibilizando reservas no mercado justamente para conter aí a euforia da escalada do preço do petróleo por conta das sanções internacionais contra a Rússia, e o preço do petróleo conseguir vir negociar talvez os patamares uns 95 e o nosso dólar permanecer estável, sim, a gente deve ver a Petrobras anunciando algum tipo de redução, porque a gente vai estar já com o preço da nossa gasolina equiparado aos preços internacionais. Talvez não tenha um pouquinho mais alto, daí é onde ela vai anunciar a redução do preço para poder fechar a conta dela. Só aproveitando o tema aqui de combustíveis, finalmente aconteceu a decisão do Comitê de Elegibilidade da Petrobras. O nome de José Mauro Ferreira Coelho foi aprovado por esse comitê, é um dos roteiros de governança que a Petrobras tem. A ata dessa decisão deve ser publicada pela Comissão de Valores Mobiliários, também nesse rito exigido pelas leis que regem o mercado de capitais aqui no Brasil. E, finalmente, amanhã, na Assembleia Geral de Acionistas, deve acontecer a aprovação dos nomes do novo conselho, que será composto no comando da Petrobras, e a confirmação, então, de José Mauro Ferreira Coelho como novo presidente da companhia no lugar do general Silvio Luna, que mal completou um ano à frente da Petrobras. Amanhã, na quarta-feira, nós vamos trazer aqui bastante informação sobre isso. Vamos tratar do comportamento das ações da companhia, da percepção dos investidores e do mercado sobre o que aconteceu com essa que é a maior petrolífera, uma das maiores petrolíferas do mundo, uma das maiores empresas também daqui do Brasil. Bom, e para a gente se encaminhar aqui para o nosso encerramento, a gente vai trazer o destaque do nosso site CNN Brasil, reportagem do Fabrício Julião sobre inadimplência, mostrando que a inadimplência retomou o pico da pandemia, mas os motivos para isso agora são outros. O nível de inadimplência no Brasil já atingiu o mesmo patamar do auge da pandemia em 2020, registrado nos meses de abril e maio.
mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo o último levantamento da Serasa. Eu conversei com alguns especialistas que disseram que a inadimplência atual tem efeitos de causa diferentes daqueles observados há 2 anos. Naquele período, a economia e o mundo pararam com a descoberta de um novo vírus mortal, que desencadeou uma crise sanitária na qual muitas pessoas perderam emprego e renda. Agora, a alta dos juros, a escalada da inflação e o encarecimento do crédito são os principais responsáveis pelo aumento de endividados no país, segundo os especialistas, em um contexto de retomada da economia que foi afetada fortemente pela pandemia do coronavírus. Saiba mais na reportagem que foi publicada hoje no site da CNN. E assim termina mais um podcast do CNN Money. Se cuidem, um beijo, até a próxima. Beijo, tchau! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.